Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui neste momento de fé, nessa grande corrente de oração que nós temos formado e que já tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Eu quero mandar um abraço aqui a todos os brasileiros que acompanham o meu canal, que não moram no Brasil e estão sempre divulgando, compartilhando. Eu fico muito feliz por isso. Irmãos, nós já somos mais de 12 milhões de inscritos e eu tenho certeza que esse número vai aumentar para a glória de Deus. Eu fico muito feliz porque quando as pessoas me veem na rua, elas não apenas me reconhecem, mas principalmente elas dizem: Pastor, as suas orações estão fazendo toda a diferença na minha vida. Você não sabe a paz que eu sinto ao ouvir essas orações. Irmãos, naquele momento, o único sentimento que me vem é de gratidão, é de adoração a Deus, porque é Deus que é o dono dessa obra, não sou eu. Eu não comando essa obra, mas é o Espírito Santo que vai me conduzindo. E hoje não vai ser diferente. O Espírito Santo colocou uma palavra muito forte no meu coração para você que está desanimado. Você que às vezes está me assistindo aqui, você não tem forças nem para levantar da cama. É um desânimo, parece que você até sabe o que tem que fazer, mas você não consegue. Ou então você já deu um passo de fé, mas agora parece que você está em um labirinto e você entra em uma porta, entra em outra e nunca encontra a saída para os seus problemas. Irmãos, nós vamos meditar aqui numa passagem e você vai ver que você não é diferente de ninguém. Muitas vezes isso acontece porque o inimigo, ele sabe o seu ponto fraco. O inimigo, ele quer te desanimar e para isso ele usa principalmente pessoas à sua volta para te colocar para baixo. As pessoas às vezes nem têm noção do quanto elas jogam um balde de água fria em você. Elas nem imaginam quando elas te ferem. E é por isso que nós devemos sempre perdoar ao próximo. Mesmo quando a pessoa tem a intenção, Jesus nos manda amar e perdoar os nossos inimigos. Então este é um mandamento que nós devemos seguir, mas é somente com a ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos. Amém? Então, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Salmo 42, o versículo 5. Olha o que o salmista Davi disse, preste atenção. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Irmãos, eu gosto muito dessa passagem porque eu me identifico com ela. Muitas vezes eu estou desanimado, eu estou cansado, eu não sou diferente de você e muito menos de Davi. Às vezes a gente tem uma ideia de que Davi, ele era perfeito, que ele era um cara assim que ficava o dia todo adorando e buscando a Deus. É verdade, Davi era um adorador, mas ele também era um homem que muitas vezes errava, muitas vezes tomava decisões que causavam dor e sofrimento nele mesmo, sabe? Davi não era perfeito. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Isso porque ele se arrependia. Ele era um homem que ele fazia suas besteiras, ele errou muito, mas também ele sabia se prostrar diante de Deus, reconhecer os seus pecados, as suas falhas. E nós vamos ver isso daqui a pouco, uma oração de confissão que ele fez e que você tem que fazer também. Amém? Aqui eu acho interessante porque ele conversou com a sua própria alma e ele disse assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Irmãos, nós precisamos conhecer a nós mesmos. A pessoa que conhece a si mesma é uma pessoa mais bem resolvida. Às vezes, irmãos, as pessoas ficam procurando a solução lá fora, no externo, mas nós devemos entender que a solução e os problemas começam aqui, no nosso coração. Irmãos, é triste dizer que as pessoas hoje, elas conhecem tudo sobre todas as pessoas, mas elas não conhecem a si mesmas. As suas fraquezas, os seus medos, angústias e também aquilo que deixa elas felizes, aquilo que traz um sentido de propósito para as suas vidas. Então Davi, ele estava tendo um diálogo interno com ele mesmo e ele disse: olha, por que você está assim tão perturbada? Vamos esperar em Deus. Irmãos, já teve momentos em minha vida em que eu tive que profetizar, eu tive que falar contra a montanha, eu tive que dizer ao monte: saia da minha frente, eu sou mais do que vencedor. Eu me lembro que teve um período na minha vida em que eu já tinha passado por alguns relacionamentos e eu sempre me frustrava muito. E eu comecei a ficar com a minha autoimagem prejudicada. Eu achava que eu era feio,
que eu não era gente boa, que eu tinha algum defeito porque ninguém queria ficar comigo, e aquilo me entristecia muito. E aí foi então que eu comecei a orar nesse sentido, pedindo para Deus curar minhas feridas, para Deus tratar comigo. E eu me lembro, irmãos, que o Espírito Santo fez uma obra tão linda na minha vida, restaurando a minha autoimagem. E eu me lembro que aí eu olhava no espelho e parece que Deus colocava um amor tão grande por mim mesmo, sabe? E eu comecei a olhar e eu pensei, nossa, eu não sou tudo aquilo que eu penso, eu tenho valor, eu sou uma pessoa especial. Por que será que eu não posso encontrar uma pessoa e ser feliz com ela? Por que será que eu não posso ser vencedor em todas as áreas da vida? Por que será que Deus não pode me usar? Deus não pode me abençoar? Irmãos, o Espírito Santo me fez enxergar quem eu era. E eu fui entendendo que o meu valor não depende da aprovação das pessoas. Eu costumo dizer que o mundo nos valoriza por aquilo que a gente tem, mas Deus nos ama por quem a gente é. Amém? Deus te ama, irmão. Deus tem um amor tão especial e incondicional pela sua vida. E Ele já provou isso ao enviar Jesus para morrer na cruz em seu lugar e restaurar o seu relacionamento com Ele através do sangue de Jesus que te purifica. Sempre quando você se arrepende, o perdão vem sobre você e você não vai conquistar a sua salvação, o favor de Deus pelos seus méritos. Mas quando você entende que é somente pela graça, pelo favor imerecido, aí você está pronto para receber tudo que Deus quer te dar. Você não precisa fazer nada para merecer o amor de Deus. E não tem nada que você faça ou deixe de fazer que faça Deus te amar mais ou menos. Não, Deus te ama com amor eterno. É isso que a Bíblia diz. Amém? Então, muitas vezes nós vamos ficar desanimados porque, primeiro, porque a gente não sabe a causa dos problemas, a gente não sabe o que a gente está passando, por que a gente está passando por aquilo, ou porque estamos sentindo a dor da solidão. Eu acredito que a dor da injustiça e a dor da solidão são as piores dores. São piores do que dores físicas. É algo que corrói a gente por dentro. Mas é nesse momento que o Espírito Santo quer ser o nosso consolador. Então, eu já tive muitos momentos de solidão e hoje eu agradeço a Deus porque Ele me livrou daquelas aflições. Lá no Salmo 34, versículo 19, está escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, a gente tem que memorizar esses versículos porque eles vão nos fortalecer no momento da angústia, no momento da dor. E aí quando vem o problema sobre mim, eu começo a profetizar, eu começo a confessar esse versículo e eu digo, olha, hoje a aflição está grande, mas o Senhor me livrará dessa aflição também. Amém? Será que você pode guardar essa palavra no seu coração? Deus promete te livrar de todas as aflições. Aleluia. Irmãos, o que eu estou falando aqui hoje é a respeito do desânimo, né? Davi estava desanimado e ele disse, olha, por que você está assim tão abatida? Espere em Deus. Ele estava falando para ele mesmo. E muitas vezes a gente vê na Bíblia homens e mulheres desanimados. Como eu disse no começo do vídeo, você não é diferente de ninguém. Nós vemos o exemplo não somente de Davi, mas também o exemplo de Moisés. A Bíblia diz que lá no deserto do Sinai, Moisés chegou no esgotamento físico, mental, tão profundo que ele falou, Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida, eu não estou suportando mais ter que administrar todo esse povo aqui no deserto. Eram cerca de 2 milhões de pessoas. Irmãos, sabe o que Deus disse para Moisés naquele momento? Ele disse assim, Moisés, a partir de agora, eu mesmo te acompanharei. Irmãos, o próprio Deus disse, Moisés, eu estarei com você. E mais do que isso, a partir dali, Deus levantou 70 homens para ajudar Moisés naquela caminhada. Irmãos, o nosso Deus sabe das nossas dores. Ele sabe da nossa dificuldade, Ele sabe do nosso limite. E é quando a gente chega no limite que Deus entra em ação. Amém? Lembra do que eu falei aqui no começo? Que esse vídeo vai mudar a sua vida? Eu tenho certeza que quando a gente orar daqui a pouco, Deus vai te trazer um renovo. Eu creio nisso, você não vai ficar prostrado aí para sempre. Deus tem uma obra linda na sua vida. E muitas vezes tudo o que você precisa é de perseverança, é resiliência, é você acreditar que Deus acredita em você. Irmãos, no mundo que a gente vive, não adianta apenas termos os princípios bíblicos, praticarmos os valores cristãos, não adianta, porque esse mundo é injusto. Mas o principal é você ser resiliente, é você ser perseverante e não olhar para trás.
Tem momentos que a gente quer desistir mesmo. Eu já passei por vários momentos assim, irmãos. O inimigo se levanta de uma maneira contra essa obra que você não imagina. Mas, graças a Deus, o Senhor tem me sustentado. E eu estou aqui te encorajando a fazer o mesmo. Amém? Irmãos, teve um momento em que o filho de Davi, Absalão, tentou roubar o trono de Davi. E Davi, imagina a tristeza, o próprio filho traindo o pai. Então Davi ficou profundamente desanimado. Nós vemos também o exemplo de Elias. Elias, quando Jezabel disse que iria matá-lo, Elias, ele se escondeu na caverna, ele morreu de medo. E ele simplesmente disse: Deus, já chega, basta, toma a minha vida, pois eu não suporto mais. E naquele momento, o próprio Deus encorajou Elias. Deus enviou um anjo, para alimentá-lo. Elias se alimentou daquele pão, ele tomou água e voltou a dormir. Ele estava em profunda depressão. Às vezes as pessoas julgam a gente porque elas pensam assim: mas você não é crente? Você não serve a Jesus, a Deus? Você não precisava estar passando por isso? Você tinha que estar alegre, sorridente. Irmãos, essa é uma mentira. Jesus não disse que a nossa vida vai ser 1000 maravilhas, vai ser um mar de rosas, não. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, o cristão verdadeiro é aquele que ele vive as suas emoções, ele vive o luto, ele vive o momento de dor, porque ele entende que há tempo para todas as coisas. Tem tempo de se alegrar? Tem. Tem tempo de festejar, de comemorar? Tem. Mas também tem tempo de chorar. E aí quando a gente vai prolongando, quando a gente vai deixando esse luto para depois, quando a gente vai tentando fazer aquela cara boa para todo mundo, aquela cara de sorridente, a gente na verdade vai ocultando, às vezes, uma dor que está aqui no coração. E o Espírito Santo, ele vem para nos curar, para nos consolar. E tudo o que ele mais deseja é que a gente conte para ele o que estamos passando. Amém? Guarde isso que eu vou te dizer. O único problema que Deus não pode resolver é aquele que nós tentamos esconder. Tem muitas pessoas que sofrem sozinhas e elas não têm coragem de se entregar verdadeiramente a Deus. E aí elas pensam: comigo não funciona. Eu oro, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, nada funciona. Irmãos, será que não é isso que está faltando? A gente se lançar diante de Deus em humilhação, reconhecendo que precisamos de verdade dele, porque senão a gente não vai dar conta. A Bíblia diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, e então a paz de Cristo guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Irmão, só para a gente encerrar, antes da oração, eu quero ler para você uma oração sincera que Davi fez no Salmo 51, depois que ele caiu em adultério. Davi fez coisas erradas, irmãos, mas o que ficou marcado na vida de Davi não foram os seus erros, mas foi a sua entrega a Deus. Davi sempre recorria ao Senhor. E olha que salmo maravilhoso, ele diz aqui, no versículo 10, olha o que ele disse: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui Davi estava profundamente arrependido, porque ele se deitou com uma mulher casada, ele acabou mandando o marido dela para frente da batalha e ele acabou sendo morto. Resumindo, irmãos, Davi foi se afundando cada vez mais. E aí quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, que mostrou para ele o quanto ele tinha feito de grave perante Deus, ele se arrependeu profundamente. E aqui ele diz o seguinte: Senhor, cria em mim de volta, coloca dentro de mim um coração puro, um coração disposto a obedecer. Deus, não me expulses da tua presença, nem me tires o Espírito Santo. Irmãos, no Antigo Testamento, nós devemos aprender a diferenciar o Antigo do Novo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no coração das pessoas. Ele andava sobre as pessoas, ele ungia as pessoas, mas o coração ainda continuava muitas vezes um coração de pedra, um coração duro. E até que o Senhor disse, profetizando a respeito do futuro, ele disse: um dia eu farei com que o meu Espírito habite em vocês, e aí vocês não terão mais um coração de pedra, mas um coração de carne.
E irmãos, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Jesus disse: olha, eu preciso morrer para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo vier, ele vai consolar, ele vai guiar vocês a toda a verdade. E o que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, poucos dias depois, o Espírito Santo veio sobre aqueles discípulos, sobre as pessoas, e de repente elas começaram a ser transformadas pelo Espírito Santo. Você que entregou sua vida para Jesus, saiba, o Espírito Santo não vai sair de você. Desde que você permaneça firme no Senhor, desde que você não renuncie à sua fé, ou seja, desde que você esteja disposto a caminhar com o Senhor, mesmo cometendo falhas, o Espírito Santo vai estar com você para sempre. Amém? E aqui então Davi, ele continua dizendo: Senhor, me dá um coração pronto a obedecer. E o que é interessante é no versículo 13: então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Vou até fechar minha Bíblia aqui para a gente já orar. Irmãos, aqui Davi fez a seguinte oração, e ele falou o seguinte: Deus, restaura minha vida para que eu possa pregar para os pecadores e eles se voltem para ti. Davi entendeu, irmãos, que ele não conseguiria pregar a palavra com intensidade, com vida, enquanto ele não estivesse firme com Deus novamente. Não adianta, irmãos, a gente ficar falando de Jesus para as pessoas enquanto a gente não está alinhado com Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe se nós estamos afastados dEle ou não. Por isso eu quero te convidar agora, você fazer uma oração profunda comigo. Você buscar ao Senhor junto comigo, lembrando que aqui no canal nós temos uma área de membros. Você que ainda não faz parte, aqui embaixo do vídeo, depois você vai lá para você saber mais. Através desta área de membros, nós ajudamos instituições de caridade. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês que fazem parte desse ministério, que são alimentados aqui neste ministério. Então, eu convido vocês a se tornarem membros e agradeço muito a Deus pela sua vida, tá bom? E agora vamos orar, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. É o momento em que aquietamos o coração, acalmamos a nossa alma e dizemos para nós mesmos: aquiete-se, porque ainda o louvaremos, ainda louvaremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu intercedo agora por todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Eu sei que tem muitas pessoas aqui desanimadas, pessoas que não conseguem mais viver na prática da santidade, não conseguem mais obedecer a Tua palavra. Ó Senhor, como é difícil, Pai, andar nos Teus caminhos. O pecado bate à nossa porta várias vezes ao dia. As tentações estão ao nosso redor, mas o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor é Deus misericordioso, Deus de graça. E agora eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe pecados. Pai, sara as feridas, cura as feridas da alma, ó Deus. E que o Teu amor nos envolva, Pai, de uma maneira que a gente não se sinta mais sozinho, que a gente não se sinta inferior a ninguém, Pai, e nem superior. Que o nosso coração esteja equilibrado, alinhado com o Teu. Pai, eu oro agora por esta pessoa, por esta mulher e por este homem que estão afastados do Senhor. Pai, parece que nada alegra o coração deles. Eles podem ganhar o mundo inteiro, mas estão perdendo a sua alma. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Elas estão, Pai, carentes, necessitadas de Ti. Ó Jesus, eu te peço, ajuda-os, ó Deus, a se fortalecerem no Senhor. Ajuda-os, meu Pai, a cada dia sentirem a Tua presença e saberem que não estão sozinhos. E neste momento eu te peço também, Senhor, cura as feridas do corpo, cura feridas, doenças. Senhor, eu não aceito maldição, Pai, contra a vida dessas pessoas, nenhuma opressão. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna, todo espírito maligno que está em volta dessa pessoa, não está deixando ela ter paz, não faz com que ela consiga dormir bem. Eu te repreendo em nome de Jesus. Satanás, bate em retirada, você não tem poder contra esta vida. Eu te repreendo e te expulso em nome de Jesus. Pai, agora eu te peço, derrama da Tua paz, alegra esse coração novamente, que essa pessoa consiga Te buscar e que ela não quebre essa corrente de fé e de oração,
mas que todo dia, de manhã e à noite, ela possa estar aqui comigo, meu Pai, porque eu tenho certeza que a Tua palavra vai santificá-la, a Tua palavra vai fortalecê-la, e esse é o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus amados, como é bom estar aqui orando com vocês. E agora eu peço que vocês que foram tocados, que compartilhem esta oração. Clique aqui no botão compartilhar. Vamos enviar, irmãos, se vocês puderem, para pelo menos 10 pessoas. Será que você pode fazer isso? Clique aí no ícone do WhatsApp e Deus vai colocar as pessoas certas para você compartilhar. Tá bom? Eu creio que essa obra vai crescer e eu conto com a sua ajuda. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom?
O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.